Olá, sou Claudiele Pavão, mestra e doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou aqui para apresentar a minha comunicação do artigo Fora do Compasso, Estereótipos sobre as fascistas na imprensa do Rio de Janeiro nos anos 80. Esse projeto é uma parceria do portal Guelé10, da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras e também do Cultne TV. Eu vou fazer a minha comunicação do artigo sob o título Fora do Compasso, Estereótipos sobre as fascistas na imprensa do Rio de Janeiro nos anos 80. Para pensar esse artigo, eu precisei voltar alguns anos da época que eu vivia em Nilópolis, né, que Nilópolis é a Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e uma cidade super conhecida pela escola de samba Beija-Flor. Quando eu era muito pequena, eu sempre acompanhava as movimentações quando estávamos próximos, né, dos desfiles das escolas de samba. Isso sempre despertou muito a minha atenção, mas o que de fato era algo que me deixava sempre empolgada era a maneira como as fascistas sambavam. A desenvoltura dos pés, né, a desenvoltura dos quadris, a marcação, né, seguindo o samba, isso tudo era algo belíssimo, até porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de dança, né, que gosta de dançar, então acho que apreciar, né, o samba, né, das fascistas tinha a ver também com isso, né, outras possibilidades de dança, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. Né? Com o decorrer do tempo, né, entrando na universidade, né, tendo diálogo com uma série de produções históricas, principalmente a respeito, né, da história da mulher negra, a respeito dos estereótipos sobre mulheres negras, produções que foram elaboradas por militantes negros, né, por movimentos sociais que pautam a questão antirracista, eu ficava sempre numa posição muito confusa e questionadora a respeito de como que são construídos todos esses estereótipos, né, de hipersexualização das mulheres negras, esses estereótipos de as mulheres que estão disponíveis, né? Todos esses estereótipos que têm relação com as questões de gênero e raça, né, de maneira interseccionalizada, eles estão para me impedir de atuar, né, enquanto passista, né, eles se tornam uma barreira para que as mulheres não sejam passistas. Essa sempre foi uma questão que me acompanhou em alguns momentos. Eu acho que justamente por isso, né, a vontade de pensar, investigar e escrever sobre o assunto. Então, quando eu coloco esse texto, né, na verdade, ele é uma provocação para a gente pensar as construções históricas em torno dos corpos, né, não vou falar do corpo, mas dos corpos, porque eles são múltiplos, né, tem de várias formas, das mulheres negras, né? E como que essa construção, ela de certa maneira, ela pode atuar tanto para reprimir a manifestação desses corpos, dessas mulheres negras, quanto para se tornar algo que tenha a ver com a liberdade, né? E aí, num diálogo bastante sincero com Bell Hooks. Então, quando comecei a analisar essas construções, né, históricas sobre as mulheres negras, primeiro eu precisei me ater à história do carnaval, né? Quando eu fui observar como que foram formadas as alas das passistas, né, eu percebi que na década de 50, 60, começam a aparecer nos desfiles algumas pessoas que eram responsáveis, por assim dizer, né, por mostrar desenvoltura na dança, né, e atrair os olhares para as pessoas, né, para aquela escola, a partir do movimento do seu corpo. No sentido de dança mesmo, dos passos. Como que esses passos eles se desenvolviam, e a cada e o desafio, na verdade, era produzir uma acrobacia que chamasse a atenção desse público.
público, né? Conforme for passando os anos, né, foi aumentando o número de pessoas, né, que estavam se envolvendo nessa atuação de sambar, né, enquanto o desfile vai passando. As pessoas, esses passistas, né, nem sempre eram mulheres, né, na maioria das vezes eram homens que eram os passistas, depois que vai entrando, né, um número maior de mulheres. Esses passistas, eles passavam pelas alas, não era uma ala como a gente conhece hoje, né? Eles passavam por essas alas e quando a gente vai chegar, né, no final da década de 70, início dos anos 80, começa a ter uma profissionalização do carnaval em si, né? Principalmente com a inauguração da Sapucaí. Quando vem a inauguração da Sapucaí, quando tem a necessidade de profissionalizar, de determinar o tempo, né, da passagem dos desfiles, porque antes de quando não tinha a determinação de um tempo limite, às vezes os desfiles levavam 6 horas, enfim. E quando a gente tem esse momento da profissionalização do carnaval, a gente vai ter uma ampliação de participantes, de mais pessoas, né, se envolvendo para participar dos desfiles. E com isso, né, as alas das passistas acabam ficando ainda mais cheias. Mas o perfil, ele ainda se mantém, né, de pessoas negras, pessoas envolvidas com a comunidade, que fazem parte do território onde a escola de samba está atuando. Então, essa profissionalização, de certa maneira, ela vai ser muito bem-vinda, né, para as pessoas que vão trabalhar com o carnaval. Enfim, e nesse meio, nessa organização de alas, né, de passistas, né, e que tem um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar das passistas, que é 78, quando a gente tem a Piná, que é da Beija-Flor, sambando com o Príncipe Charles, né, que é algo que é televisionado para o mundo inteiro, né, que chama muita atenção das pessoas para o Carnaval do Rio de Janeiro, não que já não fosse algo, né, que era colocado como ponto, né, de chamada turística, mas isso se torna um símbolo, né, muito grande, com todas as questões que podem e devem ser colocadas e questionadas e problematizadas. Mas, a partir disso, nasce uma valorização desse trabalho da passista, né? E aí, eu penso que é interessante a gente pensar, né? Porque todas as vezes que a gente pensa na passista, a gente dialoga diretamente com a ideia da mulata, né? Quando a gente pensa na mulher que está sambando, né, com brilhos, né, imediatamente vem a ideia da mulata, e quando a gente acessa esse termo mulata, né, nos vem uma série de pontos comportamentais e estéticos, né, a respeito dessas mulheres, né? Existe um perfil sobre quem é mulata, né? Mas é um perfil que ele é tanto estético quanto comportamental. E aí, no que tange ao comportamento, é um perfil que ele tem atravessado todo o século XX enquanto estereótipo sobre mulheres negras, né? A ideia da mulher hipersexualizada, né? A ideia da mulher disponível, a ideia da mulher que está sempre sedutora, né? Sempre sensual, que está para servir, né? São esses pontos de comportamento que são acionados quando a gente pensa em mulata. Mas quando a gente pensa na questão estética, né, eu acho que também é importante a gente colocar o quanto que isso dialoga com a branquitude, com a questão da miscigenação também. Né? Justamente porque a ideia da mulata vem a partir da ideia da miscigenação. E aí, ter uma mulher negra que tem determinados fenótipos que são próximos à branquitude, né? Um tom de pele um pouco mais claro, mas com as curvas mais volumosas, né? Tudo isso vai construindo, né, o ideal de mulher, mas é um ideal que parte de uma miscigenação que é violenta, né? Que é violenta e reproduz violências, né? Então, quando a gente está
quando eu decidi pensar nesse artigo e decidi pensar em como que eu vou, de que maneira que eu vou pensar, quais são os atravessamentos históricos para eu pensar a construção desses estereótipos, me veio muito o momento da virada do 19 para o século 20, em que existe um pensamento, os ideais eugenistas eles estão muito em voga, eles e estão demarcando, né, como que a cor influencia nos comportamentos, né? Então, por exemplo, né, a gente vai ter determinadas teorias que vão colocar que as mulheres, que homens e mulheres negros são mais propícios a cometerem crimes, eles podem ser criminosos, o quanto que eles podem ser preguiçosos, e aí dialogando com com a historiografia sobre a escravidão, né? Existia os ideais de que sem ter sem a escravidão, como que essas pessoas iriam trabalhar? E aí a gente tem uma série de leis, né, que vão ser colocadas para poder controlar os corpos das pessoas negras. Então, a questão da vadiagem, né, no início do século XX, ela é um dispositivo que vai ter um poder de controle muito grande. Muitas das pessoas, mesmo que elas tivessem residência, né, fixa, né, mas não tivessem trabalho, fossem encontradas nas ruas, mas são pessoas negras, elas vão ser presas, elas vão ser detidas, e isso, né, que pensando, né, nos anos iniciais do século XX, né, essa questão da vadiagem, isso é uma questão que vai se prolongando ao longo do século XX. Aliás, a questão da vadiagem ela só vai sair da legislação há pouco tempo atrás. Enfim, quando a gente vai pensando, né, o quanto que esses corpos eles vão sofrendo com o controle policial, eles vão sofrendo com a produção de teorias que os subalternizam, que os inferiorizam, né? Quando a gente vai, né, para o campo das produções, das fontes, né, analisando as fontes sobre, por exemplo, existe um trabalho muito interessante que é da Natália Peçanha sobre domésticas, e aí, nesse trabalho em que ela analisa como que é a representação dessas domésticas na revista Nihil Nu, ela vai colocando que nessas revistas eles vão pontuando, né, o que esses patrões, patroas precisam pensar na hora de ter uma doméstica nas suas casas. Então, a questão do crime, né, delas poderem roubar as casas, né, que são grupos que têm maior facilidade de cometer crimes, de fazer furtos, né? Isso está colocado, mas não é o grande problema. Na verdade, né, quando ela faz a análise dessas revistas, ela percebe que a questão da miscigenação ela é o maior problema quando você passa a ter uma empregada doméstica na sua casa, porque existe a possibilidade, né, tem a questão da honra também, porque tem a possibilidade das suas filhas, né, das mulheres que vivem naquela casa, serem mal influenciadas, né, por essa doméstica, né, por essa mulher trabalhadora que está dentro das suas casas e que na maior parte das vezes, né, eram mulheres negras, mas pontua para a preferência por mulheres brancas no caso do marido não conseguir se controlar, né, e ter uma relação sexual com essas mulheres, e aí nem sempre, né, existe consentimento nessas relações, e do fruto dessas relações nascer uma criança, né, que seja miscigenada. E aí um bastardo miscigenado é um problema muito maior. Né? Então, a questão racial, ela o tempo inteiro, ela vai atravessar, né, a forma
né, como as pessoas vão estar observando, né, tanto as pessoas brancas quanto as pessoas negras, né, porque é interessante também a gente pensar que para ter essa observação sobre os corpos negros, né, e os corpos de mulheres negras, é porque existe uma análise, existe uma forma de visualizar os corpos das mulheres brancas. E é a partir disso que eu procurei observar as imagens que foram publicizadas na revista Manchete na década de 80, no ano de 1983, no Carnaval de 1983. E quando eu me deparei com as imagens, né, das mulheres negras, né, e das mulheres brancas, eu fui, mesmo que as duas, né, fossem passistas, eu percebi que existia uma diferença na forma como aquelas imagens foram produzidas. Mas aí é interessante também a gente pensar do ponto de vista do fotógrafo, como que ele vai... Porque quando a gente vai observar as imagens, a gente tem que ir observando como que essas imagens divulgadas, qual é o caminho, né, qual é o caminho feito até a imagem chegar, né, na revista, no jornal. Então, né, tem um momento em que precisa tirar foto dessas pessoas que estão vivendo o carnaval, que estão se divertindo, que estão no ápice do desfile. Então, tem uma imagem que está uma mulher rodeada de percussionistas, né, da bateria, das pessoas da bateria, e essa mulher, ela tá, né, bem à vontade, né, com a sua roupa toda brilhosa, com seu biquíni, salto alto, sorrindo, né, como se estivesse jogando para a bateria. Nessa imagem, quando a gente vai fazer uma leitura a partir das vivências, né, de quem está passando pelo desfile, mostra que existe uma interação muito próxima entre a bateria e essa mulher. A bateria, predominantemente de homens negros, essa mulher, uma mulher negra, provavelmente eles se conhecem, né, convivem no mesmo território, ou às vezes não, porque tem pessoas que desfilam, né, em escolas que são longe de suas casas, mas tem um sentimento de pertencimento à comunidade da escola de samba. Então, são pessoas que ensaiaram, que conviveram. Então, a gente, no campo das possibilidades da história, né, a gente pode entender que essa imagem ela pode ter sido produzida nesse contexto, né? Mas essa imagem ela ganha um destaque muito grande na revista, né? A mulher está com as pernas um pouco abertas, então é um destaque, e há uma legenda também falando dessa, sexualizando, né, a postura dessa mulher. E aí, quando a gente se volta, né, para poder olhar, né, a imagem das mulheres brancas, né, nesse mesmo carnaval, geralmente são imagens em que elas estão sozinhas, elas têm a oportunidade de posar, não é algo espontâneo, como a imagem que eu tinha me referido antes. Não é algo espontâneo, elas estão, né, posando, né, felizes, suadas, porque, né, estavam num desfile, mas a imagem é essa. E aí, pensando, né, nesse trabalho, né, que o fotógrafo tem de produzir uma série de fotografias e depois elas serem escolhidas, né, qual que se adequa melhor a estar nessa revista, né, e aí partindo disso, né, a gente vai observar que as imagens escolhidas, né, para estarem representando, né, as mulheres negras, na maioria das vezes, são imagens em que elas estão em volta de vários homens, né? Apesar da ala das passistas ser uma ala que, né, as componentes são todas, na maioria das vezes, são todas mulheres, né? E elas estão sambando juntas, também interagindo entre si, mas quando vai para a revista, a imagem que nós temos é dessa mulher sempre em volta de vários homens. E aí, quando vai para a revista, no caso das mulheres brancas, que também estavam como passistas, a imagem delas sozinhas, posando, né, como num destaque. E isso, né, apesar de ambas as imagens tratarem, né, de questões estéticas, né, de exaltarem a beleza da mulher, né, é possível também a gente observar que nas legendas, quando teve os casos das mulheres negras, tratando especificamente desse carnaval de 83,
quando é das mulheres negras, há sempre um quesito envolto de sexualidade, né? Sempre algo relacionado a elas serem quentes, a elas estarem disponíveis, estarem animadinhas demais, né? Algo nesse sentido. E quando nós vamos visualizar das mulheres brancas, na legenda a gente tem, né, que elas são belas fascistas, né? Então é interessante, né, quando a gente observa isso, e de algo que é recente, né, se a gente for pensar, né, na questão da história, né, é muito recente a gente observar algo de 1983, observar o quanto que os estereótipos eles estão incutidos na cultura, né? Incutidos, eles estão dentro, fazem parte de uma ideologia, né? Que exalta a branquitude, de uma ideologia que coloca o ser branco como algo superior. E aí, quando coloca ser branco como algo superior, automaticamente coloca o ser negro como algo inferior. Então, a sexualidade, ela perde o status de um prazer que te pertence, né? Em que você define a ideia de consentimento e liberdade, e passa a ganhar como uma ideia de disponibilidade, né? Então, voltando lá para quando eu estava confusa e pensando nesses estereótipos, né, de mulheres negras, e ser passista, e o quanto que, às vezes, a existência desses estereótipos, eles criam certos bloqueios, né, muros, para que a gente viva a nossa sexualidade e viva os nossos corpos, né? O quanto que isso, por um lado, pode trazer problemas para as mulheres negras no que tange a sua própria subjetividade, né? De entender que elas não podem, elas estão limitadas a ser de uma determinada forma, porque se elas fogem desse formato, o estereótipo, elas vão cair na regra do estereótipo, e isso, né, traz problemas para essas mulheres, né? E o quanto que as mulheres também que vivem, né, desse estereótipo, que são as mulheres passistas, né, que vivem, que são profissionalizadas, né? Hoje, né, nós temos as mulheres que viajam, né, que ganham dinheiro para serem mulatas, né, porque existe toda uma ideia, um ideal de mulata que tem a ver com ser passista, que é dominar o samba no pé, né, fazer uma série de passos, né? E ao mesmo tempo ter uma certa postura, reverência à escola de samba, representar a sua escola, enfim. O quanto que isso também as confina a um espaço que não permite visualizar a complexidade de ser mulher negra. E aí é a partir disso que a gente vai pensando o quanto todos esses estereótipos, né, atravessando a partir do próprio carnaval e do ideal de passista, né, como que ele vai atravessando o século XX, né? E aí a gente sabe que pelas dinâmicas, o tempo, né, a passagem do tempo, os processos históricos vão alterando, né, vão adaptando a dinâmica das relações raciais, e aí, né, também a forma como esses estereótipos eles vão ser trabalhados, né? Isso é importante a gente estar pontuando, mas pensar que essas mulheres ficam, quando essas mulheres são desumanizadas e, por isso, impedidas de viverem as suas subjetividades. E aí, por que eu estou falando nesse ponto? Muitas dessas mulheres, né, que começam, por exemplo, como passistas, digamos assim, né? Elas começam como passistas, né? E aí elas vão vendo a oportunidade de fazerem pequenas apresentações e receber um cachê, né? E depois, né, vem a possibilidade delas viajarem, né, e estar representando suas escolas e aí ganhar um dinheiro a mais. Né? Se a gente colocar num contexto, né, social em que grande parte das mulheres negras, elas são as chefes de família, grande parte das mulheres negras com filhos, elas não têm um companheiro para poder estar compartilhando as tarefas e responsabilidades com esses filhos, né? Grande parte das mulheres negras recebem as mulheres negras é o perfil que recebe o salário mais baixo
né? Quando trata daquela hierarquia, né, de renda. Essas mulheres que acessam o lugar de mulata show, elas são mulheres que, para a sua comunidade, para a sua família, elas galgaram um espaço e agora estão recebendo, né, pelo seu trabalho e fazendo algo que, de certa maneira, elas gostam, vivendo do meio artístico e tendo visibilidade, né, viajando, né, indo para outros países. Isso é algo que é interessante a gente estar pontuando também, para problematizar o quanto que os estereótipos que sexualizam, que objetificam as mulheres, eles muitas das vezes, quando essas mulheres elas vão viver de apresentações que lidam com seus corpos, né, e que em alguns momentos, né, vão acessar, né, a questão da sensualidade em si, o quanto que isso também é prejudicial para elas, porque não só a vê como objeto e como uma mulher que não está pensando as suas próprias vivências, as suas próprias experiências, né? Mulheres que não estão produzindo algo, como se essas mulheres não produzissem algo para suas comunidades, como se elas estivessem ludibriadas, né, sendo enganadas, quando não é. Na verdade, parte também o interesse dessas mulheres elas veem isso como uma estratégia para poder garantir o seu sustento, né, e ter uma qualidade de vida. E aí, em contrapartida, nós temos também, né, a dificuldade das mulheres negras, né, de lidar com a sua própria sexualidade, de lidar com o seu próprio corpo, porque a partir do momento que a gente sai, né, da ideia de mulheres que têm uma postura, né, que é a postura que no século XIX, no século XX foi definida para as mulheres, né, sobre ter bons costumes, bons hábitos, serem respeitosas, serem honradas. Se a gente, de alguma maneira, a gente sai disso e respeitando, claro, né, os momentos históricos em que isso pode ser, em que isso é feito, né? Quando ela sai desse quadrado, ela também é questionada. Então, elas vão perdendo experiências e aspectos da sua própria vida por conta do problema que é você viver a sua sexualidade. E um ponto interessante disso, né, quando eu estava pensando nesse artigo, precisei ler outros, é que nos anos 20, nos anos 30, né, os jornais negros, para se desvencilhar desses estereótipos, eles promoviam concursos de beleza para as mulheres negras. E esses concursos de beleza, eles, muitas das vezes, eles não eram para ver a beleza dessas mulheres, mas sim como que elas se comportavam, que vestimentas elas utilizavam, a forma como elas falavam, né? E aí elas tinham que manter uma postura, um comportamento, né, adequado, né, à época e à relação com os homens para conseguirem o status, né, da representação da beleza negra para aquele determinado jornal. Esse esforço, né, de impor às mulheres que elas precisam, né, se autopoliciar na forma em que transitam pelas ruas, em que lidam com outras pessoas, em que se vestem, esse esforço ele é extremamente limitador e também desumaniza as mulheres, né? E aí eu fico, quando a gente vai observar, né, essas questões, né, relacionadas ao estereótipo que é construído sobre as mulheres negras e a forma como nós podemos viver os nossos corpos no mundo, né, isso traz reflexões interessantes sobre isso. Apresentei o artigo Fora do Compasso, Estereótipos sobre as fascistas na imprensa do Rio de Janeiro nos anos 80.
Esse artigo eu falei um pouquinho sobre a construção histórica de estereótipos sobre as mulheres negras, a questão das mulatas e a forma como as imagens das mulheres negras e mulheres brancas no carnaval dos anos 80 era produzida por determinadas revistas. Assim, para assistir, né, para acessar essa comunicação, né, entre no portal Cultne e para ler o artigo no portal Guelé 10. Espero vocês!